O setor automóvel é bem tratado pelo Estado. Não só não é bem tratado, como da forma como está desenhado vai acabar. Se em 2035 todos os carros forem elétricos, não há ESB. Os países estão, do ponto de vista da legislação, muito atrás daquela que é a evolução tecnológica. Felizmente, parece que os plugins vão continuar a beneficiar de algumas isenções fiscais em Portugal, reduções de tributação autónoma por aí fora. Portanto, é um sinal positivo. Há uma iniciativa europeia para criar o carro elétrico acessível europeu. Até podia ser provocador e dizer, não, nós já temos a solução. Nós temos o Citroën Ami, que é um caso de sucesso em Portugal, mas não é um automóvel. Pois, e porquê? Porque nós decidimos que não é um automóvel, não é? Se tivesse que fazer uma alteração nos impostos atualmente, qual é que seria a primeira coisa que faria? A fiscalidade portuguesa precisa de uma reforma? Essa é uma das questões a que vamos tentar responder nos próximos minutos. Estamos numa Autotalks, à margem da 36ª Convenção da ANECRA, um formato editorial da Razão Automóvel que tem o apoio do Banco Credibon. E comigo hoje para falar sobre a fiscalidade nacional, que já não é uma cara pouco conhecida aqui na Razão Automóvel, Pedro Lazarino, diretor-geral da Stellantis. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Razão Automóvel. A terceira vez que está connosco, Com todo o gosto. por isso acredito que das outras vezes as coisas correram bem. Eu acho que nós também temos aqui bons minutos pela frente para falar sobre aquilo que está a apoquentar não só as marcas, mas também quem compra carro em Portugal. Vamos falar sobre fiscalidade, vamos falar sobre este ano, como é que o ano correu também para a Stellantis. Vamos abordar também um tema que nos tem chegado frequentemente relacionado com os motores PureTech. Começando pela fiscalidade. O Estado português depende, é cerca de 20% da receita fiscal, vem do setor automóvel. O setor automóvel é bem tratado pelo Estado, tendo em conta que o peso na receita é tão elevado. Não é bem tratado, mas eu se calhar vou-lhe dar uma resposta ainda com uma perspectiva um bocadinho diferente. Não só não é bem tratado, como da forma como está desenhado vai acabar. Porque se em 2035 todos os carros forem elétricos, não há ISB. Portanto, Não há IUC? Não há IUC. Não há tributação autónoma nas empresas? Podemos continuar, não é? Portanto, tem tendência para acabar. E como tem tendência para acabar, eu acho que os governantes estão, espero eu, alerta para este tema e vamos de uma vez por todas, eu espero que as associações de automóvel em Portugal, nós estamos aqui numa convenção da ANECRA, mas como sabe eu também tenho responsabilidades ao nível da ACAP e estamos efetivamente a trabalhar numa reforma fiscal que gostávamos de apresentar ao Governo durante o ano 2026, sabemos que já vamos estar para o Orçamento de Estado de 2026 que está aprovado praticamente, mas uma reforma muito estrutural que faça com que não queremos que o Governo perca receitas de um dia para o outro, mas que tenha uma receita diferente. E claramente que o sistema fiscal automóvel está completamente obsoleto, não faz sentido absolutamente nenhum, penaliza coisas como a cilindrada, quando hoje a cilindrada já não é tema, as pessoas compram um carro e nem sabem qual é a cilindrada do carro a maior parte das vezes, e portanto é sintomático da reforma estrutural que é preciso fazer na fiscalidade. Ou seja, não estamos a falar da cilindrada de grandes motores, porque já não existem também grandes motores, não é? Nos tempos que correm. Vocês ainda têm alguns, é verdade. E vocês e outros construtores. Lá um 2.9 quadrifólio. Pronto, exato, sim, é verdade. Também é um grande motor, efetivamente. Mas estamos a falar de motores para o mundo real. Motores colocados em carros híbridos de segmentos de grande volume na Europa e também em Portugal e que, pelas especificidades da fiscalidade, acabam por ser penalizados. Um exemplo muito recente, vocês têm um novo produto que acabam de relançar com uma nova imagem, o Peugeot 308. E mais uma vez Portugal mostra o quão disruptiva pode ser esta fiscalidade na forma como influencia o preço das coisas. O que é que faz com que um carro possa aumentar tanto de preço em tão poucos anos e ser ainda mais eficiente? Bom, essa questão já é uma questão que vai muito para além da fiscalidade. Obviamente a fiscalidade não ajuda. Relembrar que em Portugal há uma fiscalidade que é ilegal, é uma dupla tributação. Há um ISV, há um IVA sobre o ISV, portanto isto é uma coisa que o Estado aceita, que paga multas à União Europeia para continuar a ter esta ilegalidade. E portanto, obviamente, a carga fiscal em Portugal é bastante elevada. O caso que falou, o Peugeot 308, é também uma escolha tecnológica. Hoje a motorização de entrada é uma motorização mild hybrid, que é uma motorização que tem uma redução muito significativa de CO2 e, portanto, mais uma vez, tem uma fiscalidade que é exatamente igual à fiscalidade de um carro 100% de combustão.
Mas como é que é possível nós assistirmos a uma evolução dos motores a combustão, pedida, imposta, ou mesmo até de movimentos que surgiram por parte dos construtores que também trabalham para a descarbonização, e depois não existir eco naquela que é a legislação? Os países estão, do ponto de vista da legislação, muito atrás daquela que é a evolução tecnológica. Não só tão muito atrás, como a Europa, mais uma vez, está a várias velocidades. Eu não estou a dizer que o sistema fiscal espanhol é muito bom, porque também tem as suas deficiências, mas, por exemplo, viaturas acima de 120 gramas de CO2 têm uma penalização, ou melhor, viaturas abaixo de 120 gramas têm um benefício. Por exemplo, em Portugal esse tipo de situações não existe. Portanto, a fiscalidade que nós defendemos é que a transição energética deva ser beneficiada. E a transição energética não é só o carro 100% elétrico. É o carro plug-in, é o carro híbrido interno, é cada vez mais as soluções híbridas, não só por exemplo, os RIV, que nós, uma tecnologia que apresentámos agora nos Leap Motor, portanto, são carros que têm um motor de combustão que funciona como gerador. Portanto, há uma série de tecnologias que reduzem e muito o CO2 e que deveriam ter um tratamento completamente diferenciado em termos de fiscalidade. E hoje aquilo que se assiste é que a fiscalidade há um on e off. Os elétricos têm todos estes benefícios. Felizmente, parece que os plugins vão continuar a beneficiar de algumas isenções fiscais em Portugal, reduções de tributação autónoma e por aí fora. Portanto, é um sinal positivo, portanto, não é tudo mau, portanto, e isto foi uma conquista para o Orçamento de Estado de 2026, que oxalá seja aprovado nessa linha, mas há aqui muita coisa a fazer, porque aquilo que eu insisto, e correndo o risco de me repetir com as outras intervenções que fizemos juntos, a escolha política tem que ser o que é mais importante? É descarbonizar o parque circulante ou é incentivarmos apenas uma tecnologia, que é a tecnologia dos carros 100% elétricos? E eu acho que se nós de facto tivermos preocupações ecológicas, a resposta deve ser a primeira, é descarbonizar o parque circulante. E eu não tenho visto nos vários governos, não só em Portugal, mas também noutras realidades da União Europeia, uma visão clara de como é que se vai descarbonizar o parque circulante. Eu relembro que em 2010 saíram de Portugal 40 mil carros com mais de 20 anos de circulação. Porquê? Porque se encontraram soluções interessantes para as pessoas, mesmo para as pessoas que conduziam um carro com mais de 20 anos, porque o Estado deu 4 mil euros, as marcas em alguns casos deram outros 4 mil euros e portanto tornou-se relativamente acessível comprar um carro novo, deixando de circular um carro com mais de 20 anos. E portanto é uma escolha ideológica acima de tudo, e eu acho que a ideologia tem sido uma ideologia de interessa é fazer bem para a fotografia, o elétrico é que é o ecológico, e descarbonizar o parque circulante não é algo que esteja a preocupar muito os nossos governantes. Se tivesse que fazer uma alteração nos impostos atualmente, qual é que seria a primeira coisa que faria? Olha, na compra de um carro para um particular, nesse ano em que o particular fazia a compra do carro, teria um abatimento do IRS. Se as empresas têm no IRC, porque é que o particular não a tem no IRS? Acha que há uma relação desproporcional entre empresas e particulares no acesso a carros novos? Completamente. E não se esqueça que nós vivemos numa sociedade que tem um grande número de carros de serviço, comparado com o resto da Europa, e alguma coisa que devia nos agradar a nós, mas eu sei que isto é por contrapartida de salários muito baixos, porque é relativamente fácil uma empresa dar um carro de serviço e ter benefícios fiscais associados à entrega desse carro de serviço ao seu colaborador, e portanto é uma falsa questão, porque continuamos a viver em salários baixos, mas em Portugal há o benefício dos carros de serviço, que é uma coisa que obviamente tem um valor para a pessoa e não põe em causa, e nós, construtores de automóveis, vivemos muito à conta disso, mas há uma disparidade clara entre os benefícios fiscais que há para as empresas e para os particulares. E é isso que leva, essa diferença de tratamento entre particulares e empresas, é isso que leva ao facto de existirem mais de 70% das compras de carros novos feitos por empresas em Portugal? É isso, e outra coisa ainda pior, é que os 30% que são os clientes particulares, hoje uma grande parte optam por importar carros usados, com claros prejuízos, mais uma vez, no CO2 do parque circulante, e em alguns casos até na própria segurança, não é? Porque como estamos a falar de carros com 8 anos, em média, 8,4 anos, nós vemos todos os dias nas nossas oficinas carros que foram importados das nossas próprias marcas, que vemos claramente que são carros que estão adulterados na sua utilização, diesel sem filtros de partículas, carros que claramente vão poluir mais do que aquilo que está escrito nos papéis, nos ECOCs, quando os carros são importados. E, portanto, é uma coisa que também defendemos. Defendemos que o CO2 desses carros devia ser medido à entrada do país e a fiscalidade em consonância com isso.
porque um carro que teve 90 gramas há 10 anos, hoje se calhar tem 140 ou 150. E, portanto, era uma das coisas que também defendíamos nessa reforma fiscal. Mas também é uma grande importação de carros elétricos, e aí vocês também têm e não podem utilizar o argumento Não, mas sabe uma coisa, não posso utilizar esse argumento, mas é mais uma prova provada da quantidade de velocidades que existe na União Europeia. E velocidades que alteram consoante os governos. A Alemanha deu incentivos para os carros elétricos de 10 mil euros. Ora, esses carros, passado o período de retenção, que é em que o cliente não pode vender, de hoje para amanhã pode importar um carro português. Pode importar um carro da Alemanha que teve um benefício dado por um governo de 10 mil euros. Então, E esse carro chega aqui e ainda por cima tem mais uma isenção fiscal, porque não paga IVA, não paga IVA. Veja o contrassenso destas coisas todas. Portanto, há um duplo apoio à mesma unidade, em dois países diferentes. E, portanto, é prova provada que a fiscalidade deve ser falada não só a nível do país, mas também deve haver uma fiscalidade europeia que faça com que estas transações não façam sentido absolutamente nenhum. Então os portugueses estão a comprar carros elétricos importados em Portugal a beneficiar de incentivos fiscais pagos por contribuintes de outros países. Ainda não são muitos. Lamentavelmente, 55% dos carros importados são diesel, o que prova que as pessoas precisam de uma solução de mobilidade barata, e na preocupação sobre o CO2 desses mesmos carros não é o que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é uma solução de mobilidade barata. Mas é uma coisa que eu tenho alguma receio, é que estas disparidades fiscais que têm havido entre os vários mercados da Europa faça com que nós adicionemos mais um contexto de incerteza aqui, que é a quantidade de carros importados elétricos de fora. Sim. Uma disparidade fiscal que inclusive já foi apontada pela Comissão Europeia e foi dito aos países que uniformizassem as regras. Falando de mobilidade mais acessível, porque acho que isso é o que preocupa quem nos está a ver. Há uma iniciativa europeia para criar o carro elétrico acessível europeu. E a Stellantis é o maior produtor automóvel europeu, um dos maiores produtores também a nível mundial. Vocês vão ter uma resposta a este pedido destes carros acessíveis, destes carros de 15 mil euros que todos possam comprar e que, por aquilo que é o entendimento, serão 100% elétricos, ou vai ser difícil dar resposta a esse pedido? Não, nós inclusivamente fomentamos esse pedido, porque achamos que o que se está a desenhar aqui é que uma coisa que é fundamental para a liberdade das pessoas, que é a mobilidade, está em causa, porque cada vez menos pessoas conseguem aceder àquilo que é a compra de uma viatura 100% elétrica. Eu até podia ser provocador e dizer, não, nós já temos a solução. Imagine uma coisa, só um parênteses e depois já volto à sua pergunta. Nós temos o Citroën Ami, que é um caso de sucesso em Portugal. Mas não é um automóvel. Pois, e porquê? Porque nós decidimos que não é um automóvel, não é? É um Pusemos uma chapa de bateria com... tem as suas limitações, não é? Então, Claro que sim, mas é uma solução. concordará comigo que ajuda a despoluir as cidades. Certamente. E vocês, quantas unidades já venderam em Portugal? Tem ideia? Ou Temos 1000 e qualquer coisa unidades vendidas. Não posso precisar exatamente o número, mas portanto, é um caso de sucesso. já são 1000 e tal 35%. carros a emitir zero à saída dos 35% da cota de mercado dos quadriciclos, e era só o Citroën Ami, agora vamos lançar o Fiat Topolino, portanto é de prever que a Stellantis ainda vai ter uma fatia maior desse mercado. E verdade seja dita, por um preço inferior àquilo que estamos habituados a ver nesse segmento. Claramente. E porquê? Porque é um carro sem restrições. Como não é um carro, como é um quadriciclo, não tem que ter todas as câmaras, todos os bip-bip-bips, 20 airbags. Eu não estou a pôr em causa que essas coisas são uma evolução. Agora, também concordará comigo, e vocês que usam carros diferentes praticamente todos os dias, quantas vezes entramos no carro e a primeira coisa que vamos fazer nos primeiros quilómetros é tentar desligar os bip-bip-bips, que por causa da faixa, por causa da direção, coisas que hoje não podemos vender num carro que não tenha esse tipo de coisas. Acha que é um excesso de zelo Claro, é um excesso de regulamentação. e que está a penalizar quem quer comprar? Está a penalizar exatamente o custo, porque em cima da eletrificação estamos a falar dos custos das câmaras, estamos a falar do custo de todos os sensores, de toda a pseudo-condução, pré-condução autónoma, digamos assim. E portanto são coisas que é preciso abdicar se queremos de facto ter uma solução muito mais acessível na mobilidade elétrica, e portanto somos a favor desta tipologia de veículos. O Japão é conhecido por ter os Kei-Cars, são carros que têm determinadas concessões de um ponto de vista até de equipamentos de segurança, mas são seguros da mesma, porque são carros meramente citadinos, e nós entendemos que uma tipologia de veículo destas devia gerar uns super créditos que nos permitissem mais facilmente atingir as metas de CO2,
que da maneira como as coisas estão a desenhar, estão muito difíceis, não é? Para não serem impossíveis, por exemplo, nos veículos comerciais. Apesar de todas estas dificuldades, como é que correu, ou como é que está a correr? Estamos no final do ano. Como é que correu o ano na Stellantis em Portugal? O ano em Portugal, felizmente, correu muito bem. Nós estamos com 25% de mercado, de cota de mercado, quase 46% nos veículos comerciais. Obviamente, a fábrica de Mangual tem aqui um contributo importante, porque uma parte dos veículos que vendemos nos comerciais são produzidos em Portugal e, portanto, isso é uma situação que muito nos orgulhamos. Estamos a liderar o mercado em todas as frentes, quer nos carros de combustão, quer nos carros elétricos. E a Peugeot tem uma posição de liderança reforçada este mesmo ano. Temos no top 10 dos modelos, temos 4 Peugeots. E portanto estamos bastante satisfeitos e queria aproveitar esta oportunidade de agradecer a toda a equipa, a rede de concessionários que tem levado numa complexidade de gerir tantas marcas, tem levado as marcas da Stellantis para um patamar que se calhar no início do ano não esperávamos. Efetivamente, os números não mentem, há muitos portugueses que têm comprado produtos Stellantis, nomeadamente nos últimos anos, tanto marcas como a Peugeot e outras do vosso grupo têm tido uma penetração bastante interessante no mercado nacional e liderado mesmo em vários modelos têm sido líderes no seu segmento. Um dos casos que tem assolado a Stellantis nos últimos anos e que vocês têm sido até bastante transparentes em relação a isso, está relacionado com os motores PureTech. E é uma questão que nos tem chegado frequentemente. Os motores PureTech passaram agora a ter uma nova solução técnica. Anteriormente houve problemas que surgiram. Vocês tiveram uma resposta para dar a quem comprou esses produtos. O que é que, de que forma é que isto, vocês estão a gerir este tema do vosso lado? O que é que garantias estão a dar aos vossos clientes? E do ponto de vista deste produto, a nível do presente e do futuro, o que é que mudou de forma a que alguém possa, de forma inequívoca, ter a certeza de que não vai observar as mesmas questões que observou no passado? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que às vezes faz-se muito ruído uma coisa que tem uma taxa de incidência relativamente baixa. Agora, obviamente, aplicada ao volume que a Stellantis vende, teve um efeito muito, muito significativo e obviamente nós lamentamos todas as implicações que isso teve na utilização de alguns produtos. É um defeito que está reconhecido por nós, tinha que ver com a forma como estava desenhada a questão da correia de distribuição. É uma situação que está debelada, não existe mais, portanto houve uma evolução em termos da construção desses motores e portanto hoje qualquer carro que seja vendido não tem esse problema tecnológico que tivemos e reagimos quando percebemos que a taxa de incidência justificava de facto o reconhecimento que havia ali um problema de concepção, reagimos e portanto hoje mesmo os clientes que tiveram que pagar por este defeito, nós temos uma plataforma de reembolso. A única coisa que o cliente nos tem que provar é que o carro teve uma manutenção regular e até não estamos a falar necessariamente de uma manutenção das nossas oficinas autorizadas. Portanto, se provar por faturas, é um processo relativamente fácil, faz o upload das faturas, vê-se que o carro... Ou seja, nem sequer teve que ir às vossas concessões para... Optámos por tentar abranger o maior leque de clientes possível e, portanto, não queríamos que isso fosse um fator diferenciador. Se é um problema de produto, é um problema de produto. Agora, convenhamos que o carro tem que ter qualquer tipo de manutenção comprovada, porque senão... obviamente que é uma situação que se poderia disputar se o carro não tivesse manutenção, mas aí já entendemos que não é um problema relacionado com o design do motor. E portanto essa plataforma, como eu digo, está neste momento em curso, protege todos os carros que tenham menos de 10 anos e menos de 180 mil km e portanto quem teve infelizmente que pagar por essa reparação pode ser ressarcido e estamos todos os dias a ressarcir clientes por isso, mas acima de tudo aquilo que eu queria deixar aqui é a mensagem de que todos os carros estão a ser vendidos também destes componentes comprovados por 10 anos ou 180 mil km e houve uma alteração tecnológica que faz com que hoje qualquer produto da nossa gama e que está à venda com motor 1.2 tem uma solução técnica que já não levanta nenhuma dúvida sobre a fiabilidade. E relativamente ao próximo ano da Stellantis, o que é que nós podemos esperar daquilo que nos pode contar, naturalmente, mas também já não falta assim tanto tempo, nós estamos em dezembro, das vossas marcas, porque vocês têm novidades a caminho. Podemos esperar mais Stellantis ainda para o próximo ano, assim espero. Nós fizemos uma escolha tecnológica há uns anos atrás que se está a revelar acertada, que foi esta questão das plataformas multi-energia. Portanto, nós basicamente aquilo que decidimos foi que cada modelo novo que lançássemos tinha toda a tipologia de energias possível na mesma plataforma, ou
sejam gasolina, sejam diesel, ainda temos diesel, foi na época do 308, estamos a lançar um 308 com um novo diesel, seja plug-in, seja 100% elétrico. E portanto isto dá-nos uma planóplia de escolha que faz com que tenhamos sempre a resposta certa para a necessidade de cada cliente. Estamos muito fortes em algumas marcas, mas eu, acima de tudo, como está a falar de 2026, gostava de abrir aqui a pontinha do véu e falar-lhe de algumas das novidades que vamos ter, correndo o risco, com tantas marcas, me esquecer de alguma. Mas olha, vou-lhe dizer, na Alfa Romeo vamos começar por ter o novo Tonale. O Tonale tem uma segunda vida, com a fiscalidade a continuar a beneficiar os plugins, tem aqui de facto uma oportunidade, mas também nas suas versões mais hybrid. Na DS ainda estamos a lançar o número 8, que é uma lufada de ar fresco na marca, porque de facto é algo rompedor, com uma aerodinâmica que faz com que seja possível. Eu já o testei em ambiente Fazer mais de normal. 700 km com uma carro. Faz claramente, que é o que as pessoas querem saber, qual é que é no dia a dia. A velocidades regulamentares na autoestrada faz 600 km com facilidade e, portanto, a ansiedade da autonomia Tudo aquilo que se começa a fala dos perceber. 100% elétricos começa a mudar quando nós ouvimos falar deste tipo de autonomias. Claro que sim, é uma questão de pura planeamento, e acho que hoje e nem todas as pessoas vão de Lisboa ao Porto todos os dias, e portanto Sim. é por isso que realmente está a reforçar. Também fizemos agora o lançamento em Portugal do DS número 4, portanto agora vamos passar a chamar número aos novos DS, e quem sabe se no próximo ano vamos ter um novo DS número 7. Na Peugeot já falou do renovado 308 e também vamos ter um renovado 408, portanto está para bem breve. Na Opel acabámos de lançar agora o Frontera, o Grandland, também são produtos que foram 100% renovados, e vamos ter provavelmente novidades ao nível do Opel Astra, que é um coração da nossa gama na Opel. Na Citroën, a Citroën tem toda a gama renovada, C3, C3 Aircross, vamos ter o C5 Aircross, chegaram agora as primeiras unidades aos nossos concessionários. Isto é um exercício complicado, que eu posso me esquecer de algum. Não, eu acho que vai passar no teste. Jeep, vamos ter um novo Compass. O novo Compass está mesmo a chegar. Aliás, as primeiras unidades chegaram este mesmo mês. E portanto, como vê, temos aqui uma série de novidades. Na Leapmotor, a marca chinesa do grupo, também acabámos de lançar o P10. Portanto, o P10 é um SUV 100% elétrico, que fez a sua estreia também no último mês nos nossos concessionários. Estamos ainda em evolução com a Leapmotor, estamos a estender a rede de concessionários. A Leapmotor, eu dizia há pouco que a Leapmotor vai nos permitir vender mais carros de combustão, porque é uma marca maioritariamente elétrica, e portanto... Essa há bocado ouviu a dizer isso, e já não é a primeira vez que eu ouço a dizer isso, também já o disse aqui há uns meses, na primeira edição das Autotalks, e é algo estranho ouvir alguém dizer que por vender carros elétricos agora vou conseguir vender mais carros a combustão. Parece há uma luta provocada, não é naturalmente pelos construtores, mas é por fatores externos, legislação, enquadramento também de perspectivas de futuro ainda pouco decididas relativamente ao fim dos motores de combustão, que obrigam a que hajam estas opções que se fosse há uns anos provavelmente não seriam feitas. Claramente, mas interrompeu-me sobre as marcas, e eu, se me esquecesse da Fiat, que é onde tenho maiores novidades, ia ter um problema sério em casa. E portanto a Fiat, o 500 de combustão está de volta, e isso dava uma teoria, dava para umas horas de conversa, porque nós já falamos sobre isso também, a razão. Emendámos a mão, portanto nós lançámos o 500 100% elétrico, e agora estamos a introduzir a versão e ligaram aos seus, agora vamos vender muito mais carros, por isso Mild Hybrid, aqui está. E também obviamente o Panda, grande Panda, que acabou de chegar, e ainda tem muito mais para dar, e esse veio logo com uma versão híbrida para não ter dúvidas. Exatamente, e também no próximo ano, aliás já os temos à venda, vamos ter uma versão caixa manual 100% de combustão, portanto para ter uma versão mais acessível em termos de preço. Portanto, como vê, nós continuamos em todo o leque de escolha. Agora, eu estou a apostar, e se calhar é uma das razões do sucesso da Stellantis, eu gosto de dizer em gíria de desporto automóvel, flat out, sempre a fundo. E portanto ainda não cortei produção nenhuma. Muito bem. E agora uma pergunta final. O nosso tempo já vai longo, mas a conversa também acho que assim que vale a pena. Esta decisão de, como disse, usando a sua expressão, emendar a mão de quem lança num segmento só elétrico, e a seguir percebe que para vender mais carros e para ter mais rentabilidade opta novamente por colocar um motor de combustão interna nos seus produtos. Isto é para continuar? Eu acho que obviamente que nós
a Comissão Europeia ainda não deu sinal nenhum. Há fortes conversas, há perspectivas que agora em dezembro vai haver alguma clarificação. Nós estamos a acreditar que as coisas vão ser corrigidas. Também que a União Europeia vai emendar a mão. Esperamos. A única coisa que sabemos neste momento é que as multas foram adiadas, o pagamento das multas foi adiado para 2027. Mas nós, todos os carros que estamos a vender todos os dias, estão a contribuir para um bolo de uma multa que, se vier a ver a luz ao fundo do túnel, vai-nos complicar a vida a todos. Mas isto, quanto mais tempo passar e quanto mais aumentar essa multa potencial, também há uma grande probabilidade de chegar à altura, ao momento de não estar ninguém disponível para pagar, não é? Pois, mas há que preparar para isso e por isso nós não vamos tirar a pressão nos BEVs, de maneira nenhuma, até porque achamos que a transição energética precisa de BEV, não há dúvida. Agora não precisa é só de BEV. E, por exemplo, quando eu lhe disse há bocado, eu ainda não parei produção, há uma parte do nosso setor que me preocupa particularmente, que é a parte dos comerciais ligeiros, onde nós temos uma posição dominante em Portugal e onde está mais do que provado que nós, com muito esforço, fazemos 10% do volume em BEV. Com muito esforço. E dominamos claramente o mercado, temos 40% de cota de mercado, portanto, dá-me a entender que estou um bocadinho no potencial. Ora, 40% de cota de mercado com 10% de elétricos, queria dizer que se eu vendesse todos os elétricos que se vendem em Portugal, no máximo tinha 25% de mix BEV, que não chega de maneira nenhuma para as metas que aí vêm. Ou para as metas que já estão em vigor. Uma fábrica de Mangualde só a vender carros elétricos não podia provavelmente continuar nestes moldes. Neste momento não se perspectiva que a coisa funcionasse, não é? Agora, obviamente, felizmente, Mangualde, mais uma vez, como está a trabalhar numa plataforma de energia, tem diesel, tem gasolina, tem 100% elétricos e, portanto, vamos aqui direcionando as coisas de acordo com as necessidades de cada mercado. E não nos podemos esquecer de uma coisa: Mangualde exporta e a Europa não é o único mercado do mundo. A navegar em águas que muitas vezes não são tão calmas quanto isso, são turbulentas, como diz. O que esperamos rapidamente, para já, é que os governantes em Portugal sejam sensíveis à proposta que vamos fazer de reforma fiscal, porque o que estamos não é numa lógica, não queremos pagar impostos como setor automóvel, não, o que queremos é que a receita fiscal seja gerada, mas seja gerada em simultâneo com o crescimento do parque automóvel, porque se o crescimento do parque automóvel ou da renovação do parque automóvel acontecer, no limite, o Estado pode gerar a mesma receita e nós todos ficarmos melhor. E é nessa perspectiva construtiva que queremos dialogar com os nossos governantes. Segunda questão, uma maior harmonização fiscal entre os vários países da Europa, porque livre circulação de produtos e bens também devia significar regras do jogo que fossem mais ou menos semelhantes. Eu já digo mais ou menos, porque sei que é difícil alinhar toda a gente. E terceiro aspecto, e se calhar o mais importante e fundamental, esperemos que final do ano 2025 ainda nos dê alguma clarividência sobre qual é o futuro da eletrificação a 100% da União Europeia, porque eu acho que o caminho tem que ser voltado para trás. Se existirem novidades, certamente que nós temos um podcast onde vamos convidar o Pedro para vir novamente comentar. Todo o gosto. E eu espero também que exista alguma clareza, porque tanto para construtores como para consumidores é importante que, do ponto de vista fiscal, todas as pessoas saibam com aquilo com que podem contar. E aquilo que podem contar da Razão Automóvel é todas as semanas terem um podcast, o Autorádio, que é o podcast automóvel mais ouvido em Portugal, e também de continuarmos a fazer este formato, as Autotalks, que têm levado ao palco deste formato editorial as pessoas que marcam a agenda do setor automóvel em Portugal. Pedro Lazarino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e quanto a nós, temos encontro marcado no próximo vídeo. Um abraço e até à próxima.